Olá para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara e hoje, dia 23 de julho de 2017, a gente vai conversar sobre o What the Health, o documentário, se vale a pena assistir, tá? What the Health normalmente tem uma gíria em inglês que significa What the hell, né? Na verdade, que não significa qual é o inferno, não. What the hell é quando você está surpreso com alguma coisa e fala What the hell? Ou então que diabos é isso, né? E fizeram um trocadilho com What the Health, né? Para dizer mais ou menos assim, que história é essa de que saúde depende dessas coisas abordadas no documentário, tá? A minha motivação principal para gravar esse vídeo para vocês é que esse tema foi encomendado por vocês. Muitas pessoas me perguntaram se eu havia assistido o documentário, então eu tive que conferir. O problema é que já nos primeiros 20 minutos eu vi um monte de coisa que precisa ser melhor esclarecida, que não é bem daquele jeito, tá? E aí eu resolvi fazer um vídeo completo, assistir até o fim, vencer as minhas barreiras iniciais de assistir o documentário, e eu acho que tem alguns pontos que merecem atenção especial e até correção, mas é você quem tem que julgar o que eu vou falar e embasar para vocês. Lembrando que eu não sou o dono da razão, o melhor é você levar esse conhecimento para onde você achar por bem, de bons profissionais, para eles poderem te ajudar a avaliar se vale a pena ou não aquele tipo de dieta prevista para você, preconizado, tá? Então, What the Health é o documentário que está na Netflix sobre alimentação, está causando muita polêmica na internet, nas redes sociais, nos chats profissionais e leigos, principalmente sobre os chats sobre alimentação, e eu recomendo fortemente que você, sobre alimentação, assista o icaro.med.br/alimentação, tá bom? Que é o meu vídeo falando sobre alimentação. De um lado, tem os defensores do que prega o filme, geralmente são os veganos, né? Generalizando que carboidrato em geral não faz mal, que a gente come proteína demais, que proteína e colesterol que estão detonando a saúde da humanidade, principalmente as carnes processadas, que leite faz mal para todo mundo, física e conceitualmente, etc. Do outro lado, estão aqueles que acham absurdas as ideias propagadas pelo documentário, as ideias centrais, tá? Tem muitas ideias que todo mundo concorda. Dizem que não tem adequado embasamento científico na sua maioria, que as evidências apresentadas são tendenciosas e mal fundamentadas, que todo mundo que foi entrevistado é vegano, então não vira o contraponto, tá? Que nutricionistas quase não foram ouvidos, que low carb salva vidas e não adoece, como eles falam lá, né? E ambos, tanto os atacantes quanto os defensores, têm pontos de vista bem sólidos e apresentam seus estudos científicos para comprovar, tá bom? E os textos eu já apresentei os links aí para vocês, eu vou postar de novo, vai ficar na descrição do vídeo onde ele estiver. Vídeos de gente criticando a favor, criticando contra, né? Então eu acho que vale a pena vocês assistirem também. Eu só acho que é muito interessante você entender que hoje em dia estudo científico você encontra para respaldar o que você quiser. Por exemplo, sobre o ovo. Você tem estudo científico que critica, estudo científico que vangloria, que recomenda, e estudo científico que não fala nem para bem nem para mal, nada que preste. Sobre o próprio veganismo, você tem estudos científicos que falam bem, estudos científicos que falam mal, e você tem aqueles que falam neutro, né? E até em consultório eu vejo pacientes veganos super saudáveis, mas vejo pacientes veganos detonados. Quando você vai ver, muitas vezes é por fazer um veganismo meia boca, mal orientado, com falta de um monte de nutrientes, né? Então, vamos ver o que presta e o que não presta no documentário, se vale a pena assistir, por quê, que opiniões são dignas da sua atenção, tá? E eu sugiro que você compartilhe agora, se possível, esse vídeo para as pessoas poderem participar, tá bom? Eu tenho certeza que você quer ter melhor saúde. Eu tenho certeza que você já sabe, você que me acompanha, que a alimentação é uma parte importante, mas é uma parte de saúde. Então um documentário que chama What the Health deveria falar não só de alimentação. Na minha humilde opinião, deveria falar sobre hábitos saudáveis de vida, alimentação, toxinas, mas eles resolveram abordar, apesar do nome, só a parte de alimentação. Então eu sugiro que você entre lá no icaro.med.br/saúde, que lá eu dou um manual de instruções para você, vários manuais de instruções gratuitos sobre alimentação, água, exercício, sono, respiração, desintoxicação, pegar sol, gerenciamento de estresse, cuidar de mente e espírito, bons profissionais,
porque saúde é uma coisa muito mais ampla do que só falar de alimentação, tá bom? Então hoje eu vou te ajudar a criticar o documentário para que você tire o melhor do documentário que sirva para você e deixe o resto de lado, tá? O meu site é o icaro.med.br, lá você vai encontrar a base para poder ter equilíbrio hormonal, de vitaminas, de minerais, uma boa vida, mais saúde, mais disposição, principalmente lá no icaro.med.br/saúde, tá? E você pode baixar o meu aplicativo gratuito, é o Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. Você encontra esse aplicativo gratuito para baixar na Google Play Store e na Apple Store, tá bom? Ele ajuda você a acompanhar meus posts e a lembrar de tomar água, comer e respirar direito. Se você quiser ler, o meu livro é um dos mais vendidos da sua área nos últimos 2 anos, tá? E ele vai ajudar você a otimizar o seu estilo de vida de forma bem natural e efetiva. É o 11 Hábitos em 11 Semanas, que está disponível nas principais livrarias do país ou no site da Companhia Editora Nacional, tá? Mas você tem 2 e-books gratuitos meus lá no site, um sobre dicas gerais para viver melhor e o outro sobre o tema emagrecimento, nesses links aí que eu estou postando para vocês. É o icaro.med.br/40 dicas e o icaro.med.br/emagrecimento, /live emagrecimento, tá? Compartilhe esse vídeo e dito tudo isso importante, vamos ao tema. O What the Health, então, que é o documentário, vale a pena assistir? Volto a dizer para vocês, pediram a minha opinião sobre o aplicativo, sobre o documentário. Eu tenho mais o que fazer do que ficar prestando atenção em gente que é muito a favor, muito contra, nos radicais. Eu tô aqui para poder exprimir minha opinião, porque muitos profissionais, nutricionistas que me seguem tudo, pediram a opinião e muitos de vocês também, tá certo? Bom, qual que é o resumo da minha opinião, embasada em teoria e prática e de estudo no consultório? O documentário vale a pena ser assistido até o fim, tá? Mas com várias ressalvas. Por quê? Lá tem muitos radicalismos e frases de impacto desnecessárias. Por exemplo, o sujeito vai lá, um dos médicos, e fala: diabetes não tem nada a ver com carboidrato, tem a ver com gordura. Tá errado. O outro fala: não precisa de muita proteína, para poder viver, o pessoal está comendo demais. Tá errado. Tem que ver se é um atleta, tem que ver se é alguém que precisa recuperar de lesões, por aí vai. Então, só dei o exemplo de dois radicalismos que o documentário comenta, tá? E realmente, para quem me acompanha e para quem tem acompanhado estudos e tudo, dá vontade de desistir de ver o documentário após os primeiros 20 minutos já, tá? Mas eu sugiro que você resista até o fim, porque muita coisa boa vem de lá. Você só tem que filtrar coisas que realmente prestam ou que não. A maioria das pessoas que é ouvida no documentário é de gente, autores de livros, palestrantes, tá? E médicos ou uma ou outra nutricionista. Digo para vocês, sou autor de 5 livros, sou palestrante, tá bom? Sou médico, ok? Tenho dezenas de milhares de seguidores e vocês estão me acompanhando, sabem que eu tenho alguma autoridade para falar para vocês sobre o assunto. Mas o principal que eu quero passar para vocês não é um monte de estudo científico enfileirado. É a teoria junto com a prática. O que no consultório eu tenho visto sobre o tema. Obviamente, quando o assunto é alimentação, já que o documentário fala muito de alimentação, o melhor é você ouvir bons nutricionistas e evitar essa história de one size fits all. Ou seja, uma dieta ela serve para todo mundo. Ela é a melhor para todo mundo. Não. Quando eu advogo em favor de uma ou outra dieta, eu falo para as pessoas, olha, é o que eu vi, é o que eu tenho visto que tem funcionado para a maioria das pessoas. Mas o ideal em termos de reeducação alimentar ou dieta é você procurar um bom nutricionista, uma boa nutricionista que vá definir junto com você o que é melhor para você. Ok? Então essa história de adotar uma dieta sem ter cuidado necessariamente com os detalhes dela para você, por conta própria, pode não ser uma coisa boa, tá? Até porque pouco adianta a melhor dieta geral, né, se você não conseguir colocá-la em prática, tá? E se ela não for a mais saudável possível e execuível para o seu estado atual, para as suas possibilidades atuais, inclusive financeiras. Afinal de contas, o que adianta um bom livro cheio de conhecimentos que você não consiga entender ou colocar em prática? Não adianta nada.
tá? Então, às vezes, é melhor você fazer uma dieta a mais saudável possível, que você consiga executar direito no seu dia a dia, do que tentar fazer a dieta mais adequada, tá? Para a maioria das pessoas, mas que pode não ser muito adequada para você, tá bom? Eu mesmo não me sinto bem comendo carne vermelha. Toda vez que eu adoro uma boa picanha, adoro carne suína, adoro carne de carneiro, mas além da questão dos maus tratos animais, tá? Que realmente, quando você coloca no prato e você lembra dos maus tratos possíveis que aquele animal sofreu e tudo mais, do sofrimento que pode estar impregnado na carne, até quanticamente e tudo mais, o que acontece? Você realmente pensa em não comer. Mas além dessa parte conceitual que eu vou deixar de lado por enquanto, eu tô falando para vocês da sensação depois. Você sente o organismo pesado depois de comer carne vermelha, tá? Eu sinto e a maioria dos meus pacientes também. E quanto mais carne vermelha, mais pesado tende a ficar, tá? Até alguns atletas do documentário falam muito bem, e eu concordo, que você sente mais dores, inflama mais e a sua resistência cai quando você come carne vermelha ou até frango em excesso, tá? Então eu tenho tentado reduzir comigo e na minha casa, tanto carne vermelha quanto processado, sem dúvida, e frango, tá bom? E tenho sentido bons resultados. Mas para muitos é muito caro você custear uma dieta com muitas frutas e com muitos vegetais. Por quê? Veganismo e vegetarianismo são interessantes em teoria. E eu acho que no futuro todos os seres humanos vão mais para isso, certo? Mas é muito complicado de você obter todas as vitaminas, minerais e companhia só de uma dieta dessas, tendo que variar demais a quantidade de vegetais, de legumes, de verduras, de folhas, de frutas que você consome. Então, a maioria dos nutricionistas, das pessoas, deixa carnes na dieta porque são formas de condensar nutrientes, porque o animal antes de você, que comeu aquele tanto de vegetais e tudo mais, ele condensou na carne dele um monte de nutrientes. Então, se você vai comer a carne dele, você come aqueles nutrientes. Só que você come um monte de outras coisas junto. Então, eu realmente acredito que no futuro a humanidade vai deixar de comer carne por conta da impregnação de toxinas e do respeito à vida dos animais. Mas, por enquanto, principalmente para pacientes de renda menor, é muito caro e dá muito trabalho sair para comprar um monte de vegetais e frutas variados para montar uma dieta vegana ou vegetariana. Tudo bem? Então, assim, eu tenho tentado tirar a carne vermelha, sabe? E depois do documentário vou tentar com mais força. Tenho tentado tirar frango, vou tentar com mais força. Sabe, não acho que leite é necessário para ninguém, faz mal mesmo. Glúten também faz mal para a maioria das pessoas. E infelizmente tem alguns veganos que atacam muito glúten, coisa que não foi abordada no documentário, tá certo? Mas vou manter peixes e ovos na dieta porque custo-benefício muito bom. E olha, se todos os ovos do planeta chocassem, o mundo seria de galinhas e não de seres humanos. Então eu realmente acho que o pai fez com que as galinhas fossem recordistas de produção de ovos para nos alimentar também. Agora, não galinhas sofrendo maus tratos em granjas como acontece, porque eu acho que nenhum sofrimento animal em geral justifica, tá? Bom, sobre o documentário, voltando. Eu achei que o documentário começa com uma tentativa desesperada de converter todo mundo ao veganismo, meio que à força. Então o documentário usa 3 ferramentas principais para isso. Primeiro, visa colocar terror na cabeça de quem consome carne, tá? Visa fazer a pessoa se sentir mal pela questão ambiental e dos maus tratos animais e usa um monte de estudos e de opiniões somente de gente que adere ao veganismo. Então, ficou uma coisa desbalanceada, favorável para o veganismo. Volto a dizer que eu acho muito interessante o veganismo. Só vejo no dia a dia, primeiro, um monte de paciente coloca em prática, não, vou ser vegano. Não varia a dieta como deveria,
não repõe vitamina B12, chega no consultório com anemia, com deficiência de proteína, com fraqueza, com cansaço, sabe? Então, é o não aderir adequadamente. E para outras pessoas, é o não aderir adequadamente não porque não concordem que é mais saudável, que gostariam, pela dificuldade que apresentam de comprar legumes variados, de fazer feira direito, variados e orgânicos, porque senão você vai aumentar na sua dieta a ingestão de um monte de pesticida e inseticida, o que também não é legal, tá? Outra coisa que me chamou muita atenção no documentário é que, fora exercícios físicos que são falados bem de leve no final do documentário, o documentário quer falar de saúde, what the health, health é saúde, tá? E praticamente não toca na questão de hábitos saudáveis de vida. Gente, a base para a saúde é hábitos de vida mais saudáveis. A alimentação é importante? Sim, mas isso inclui água de qualidade, tomar de hora em hora, boa quantidade, tá bom? Respirar adequadamente, fundo, pelo menos 3 vezes a cada hora, mais yoga, meditação e tudo. Dormir direito, exercitar-se regularmente, incluindo exercício de força no seu dia a dia. Desintoxicar-se periodicamente, intoxicar-se menos, gerenciar melhor o estresse, pegar sol. Por quê? Esses outros hábitos são fundamentais e são fundamentais para os intestinos também funcionarem direito e absorverem direito nutrientes. Então, assim, não adianta você ter a dieta mais saudável do mundo e não ter outros hábitos saudáveis. Você vai se enganar e você depois vai acabar botando a culpa na dieta, tá? Então, eu acho que o documentário, para um documentário que se presta a falar de saúde, ele foi um documentário que ficou extremamente falho em abordar hábitos saudáveis de vida. Os bons nutricionistas com os quais eu trabalho, tem alguns que estão me assistindo, indico, sabe? Bons médicos, os bons pacientes, todos concordam comigo. Doutor Ícaro, até uma dieta que inclua carnes de vez em quando junta bons hábitos de vida, o dano acumulado é muito menor. E os pacientes também já sabem que se você vai continuar sendo carnívoro, frangívoro, se é que existe, acabei de inventar esse termo e tudo mais, você precisa ter uma boa porção de fibras, de saladas junto, de preferência, ou ao longo do dia, senão aquelas toxinas realmente vão detonar você, tá? E eu acho que o veganismo realmente é top, mas dá para manter os ovos. Como eu já falei para vocês, ovo sem sofrimento animal é uma sobra natural, tá? A produção até de galinhas orgânicas, naturalmente, é muito maior do que eventualmente chocaria e do que realmente seria de equilíbrio entre ter muita galinha ou muito ser humano no mundo, tá certo? Basta você fazer os cálculos de quantos ovos uma galinha orgânica coloca ao longo da vida e se todos eles fossem deixados para chocar. Eu não estou falando da galinha de granja que sofre mesmo, tá? E eu não acho que isso seja legal. E outra coisa, ovo é um alimento extremamente nutritivo, tem um monte de estudo. Tem um monte de estudo da indústria do ovo? Tem. E tem um monte de estudo que não é financiado pela indústria do ovo, que fala muito bem do ovo como um alimento super completo. Então, acho que dá para você comer mais plantas no seu dia a dia, mas manter ovos e manter peixes, tá certo? Pelo menos no começo, aí vai do conceito de cada um, tá? Eu não questiono que nós deveríamos tratar melhor os animais, tá? E deveríamos comê-los menos, ok? Mas, infelizmente, para a maioria das pessoas, ainda comer carne é uma das maiores fontes de nutrientes. Se a pessoa ficar sem, ela não vai ter como adotar uma dieta vegana. Infelizmente é o que eu vejo no consultório todo dia. Tá certo? E assim, se dizem que a gente deveria deixar de comer todo ser vivo, cara, planta é ser vivo e tem um estudo comprovando que a árvore, quando sabe que vai ser cortada, não sei como seria isso, mas tem estudo tentando provar isso, muda, emite uma frequência de vibração diferente, tá? Eu ouvi falar do estudo, eu não vi, mas gente de confiança me falou dele. Então imagine, toda verdura, fruta e legume, você não pode mais comer, a não ser que caia do pé, caiu mesmo ali, aí na maioria das vezes vai estar podre, não vai estar em muitas condições de consumo, certo? Aí vai ficar difícil você consumir qualquer coisa. Então você vai viver do quê? Então, gente, tudo é reciclagem dos materiais da terra e da energia solar. Ou seja, aí você não vai ter como comer nada, ok?
Então, necessariamente, a gente vai ter que comer um ser vivo. Vamos comer preferencialmente plantas, concordo. A dieta mais baseada em plantas, então eu concordo, mas não o carboidratianismo, nem o glutenismo. Gente, os erros mais comuns de quem diz que vai ser vegetariano ou vegano são passar para excesso de carboidratos, muitas vezes simples, e excesso de glúten. E isso é extremamente danoso. Ok? Então isso tem que ser visto. Bom, eu vou falar agora na sequência que foi aparecendo no documentário e que eu fui anotando para falar com vocês. É claro que você deve assistir o documentário até o fim e assistir esse vídeo depois de assistir o documentário para poder comparar o que eu vou falar. O documentário fala claramente que carne processada é perigosa. É perigosa sim. Tem um monte de substâncias cancerígenas, inflamatórias, debilitantes, que sobrecarregam os sistemas desintoxicantes do organismo. Carne processada é o quê? Bacon, linguiça, embutidos, carnes enlatadas. Então você tem que tomar cuidado sim. São carcinógenos do grupo 1, já descritos pela Organização Mundial de Saúde. Joia? Agora, colocar no mesmo balaio da carne vermelha é alarmismo. Carne vermelha, tá? Dependendo da procedência dela, é colocada como carcinogênio do grau 2. Mas você tem que lembrar que populações de baixa renda ainda fiam-se principalmente a carne vermelha e frango para poderem sobreviver. Você vai dizer para elas alarmisticamente que elas estão comendo um alimento que vai gerar câncer sem dar uma perspectiva de com o que substituir? Hoje em dia a gente sabe que os punks estão aí, né? Plantas não convencionais que são resistentes, são nutritivas e podem ajudar muitas pessoas, mas a indústria da carne, a indústria dos alimentícios não deixa esse conhecimento chegar às pessoas. Por que será? Né? Então, assim, no documentário eles começam falando que a carne processada é um carcinogênio de classificação 1, depois que a carne vermelha em geral é do tipo 2, e depois começa a colocar no mesmo balaio carne vermelha e carne processada. Isso é uma pegadinha, tá bom? Então o pessoal de baixa renda não dá para viver sem carne ainda, de acordo com estudos que comprovam que é muito difícil vegetarianismo ou veganismo quando a renda cai muito, ok? Outra coisa, o cara no documentário sai ligando para associações e fala direto com os atendentes todas as mazelas que ele acha. Liga para a Associação Americana do Coração e fala: olha, vocês sabiam que na página de vocês tem um cardápio que é cancerígeno, que é inflamatório e tudo mais? Gente, quem atende o telefone pode estar num call center, não sei aonde, pode ser uma pessoa, na maioria das vezes é uma pessoa que está ali para pegar a demanda, anotar e ver o que vai fazer depois. Tudo bem que várias entidades não quiseram se exprimir depois ou ficaram chateadas quando confrontadas, ok? Mas não dá para você querer fazer alarmismo dizendo que quando você liga para a associação não tem uma pronta resposta. Por quê? Muitas vezes não é a pessoa qualificada que atende o telefone, tá bom? O documentário deixa claro que o câncer dá muito dinheiro sim, ok? Às custas, a indústria que vive do câncer, né? De pacientes crônicos e não curados. Por isso que pesquisas, já foi denunciado por vários médicos, pesquisas que visam curar câncer e doenças crônicas acabam tendo seu financiamento cortado precocemente. Mas aquelas pesquisas que visam desenvolver remédios para controlar a doença, para os sintomas e tudo mais, recebem muitos fundos. Então a gente sabe que tem uma indústria da doença, tá? Agora, os médicos do documentário são todos veganos. E outra, tem um monte de médico no documentário que é raquítico ou com aparência ruim, ou que não tem massa muscular. Como é que fica? Você quer passar saúde, dizer que o veganismo funciona e bem, mas um monte de médico que você olha para a cara deles e dá mais idade do que eles efetivamente têm. Então eu acho que isso é questionável também, tá certo? A maioria dos veganos que eu conheço e que eu atendo em consultório, eles têm anemia, tá? Eles têm falta de energia, baixa massa muscular. Aí uma das primeiras coisas que eu faço é encaminhá-los para um bom nutricionista, de forma que eles possam adequar a dieta. E depois todos eles voltam e confessam, todos em quase 20 anos de medicina, eu estava fazendo por conta própria, ou fui mal acompanhado no começo, e agora eu estou fazendo direito. Então, veganismo ou vegetarianismo são coisas que você tem que fazer com excelente orientação, preferencialmente nutricional competente, porque senão, possivelmente, você vai
detonar a sua saúde, vai ficar com um monte de carência, carência de ferro e tudo mais. Tá bom? Até porque os alimentos mais acessíveis nem sempre são os mais nutritivos, principalmente se não forem orgânicos, tá? E você tem que combiná-los adequadamente. Aí vem a seção mais catastrófica do documentário. Vai um médico lá dizer que as artérias são entupidas por gordura e que essas gorduras, elas vêm da gordura da dieta. Pelo amor de Deus, não é isso. Se falou para a sociedade americana, tá certo? E a sociedade americana, tô falando da comunidade mesmo, tá bom? Realmente come muita porqueira, é uma das sociedades que come pior no mundo, muita gordura de baixa qualidade, pode até ser, mas na maior parte do mundo, a maior parte da gordura que circula nas nossas artérias e que é problemática provém do excesso de carboidratos, tá? Da conversão inadequada de carboidratos e oxidam, assim ficando perigosas, quando os hábitos de vida do paciente são ruins, tem toxinas, tem cigarro, tem bebida, tem muito remédio, e isso acaba fazendo com que a gordura oxide. Gordura, em geral, não é ruim, senão o colesterol não seria um dos materiais fundamentais para a gente poder viver. Tá em dúvida? Vai lá no icaro.med.br, busca colesterol, tem vídeo meu lá onde eu explico isso, tá? Aí vem um outro médico lá falar que açúcar não leva a diabetes. Pelo amor de Deus, de onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? O link entre carboidratos simples ou excesso de carboidratos em geral e diabetes está muito bem estabelecido, totalmente, ok? Então o que acontece? Depois ele vai dizer que o excesso de carboidratos é que é perigoso. Sim, meu filho, todo excesso é perigoso. O excesso de proteína é perigoso, o excesso de gordura é perigoso, o excesso de carboidrato é perigoso. Aí ele vem dizer que o excesso de gordura entope as artérias e prejudica a absorção do carboidrato, que aí sim causa danos na corrente sanguínea. Gente, isso é muita falta de conhecimento de fisiologia. Ou então é muita forçação de barra baseada em estudos muito específicos para poder querer respaldar um ponto de vista. Então, não ficou legal esse tipo de frase bombástica, tá? O documentário simplesmente não fala da distinção entre carboidratos complexos, tá? Que normalmente são aqueles carboidratos que caem lentamente na corrente sanguínea, porque vem junto a muitas fibras. Quando você consome os legumes, as frutas, as verduras integrais, normalmente carboidrato vem junto a muita fibra, e isso faz com que esses carboidratos caiam mais lentamente na corrente sanguínea. Então, menos deles vão virar gordura, menos deles vão glicar proteínas, que é um procedimento que pode neutralizar e prejudicar proteínas, tá? Menos deles vão inflamar você. Até aí tudo bem. Agora, um documentário que vai defender que as pessoas consumam mais carboidratos e que não fala a diferença entre carboidratos complexos e os carboidratos simples que estão adoecendo e matando a população é dureza. E médicos falando isso. Não dá. Tá? Tem que falar também dos carboidratos processados da indústria, dos carboidratos cheios de aditivos químicos, ok? Porque você tem carboidrato ruim também. E todo excesso, como o excesso de carboidratos da população nos últimos 60 anos principalmente, é danoso até porque parte dos carboidratos vai virar gordura e carboidrato aumenta o grau de oxidação geral, inclusive das gorduras que estão na corrente sanguínea, e isso vai fazer com que você tenha um maior dano dessa gordura, porque a gordura faz mal quando ela está em geral em muito excesso e ou oxidada, tá bom? E não falaram disso lá no documentário. Aí veio dizer que a causa do diabetes é uma dieta rica em carne animal, hein? Como é isso? Só excesso, tá? E que não é tanto o açúcar. Gente, para tudo. Falar que a causa do diabetes principalmente é uma dieta rica em carne animal, você está falando de peixe, você está falando de frango, você está falando de porco, você está falando de boi. E a gente sabe muito bem que o que foi mais classificado foi a carne vermelha, principalmente de origem bovina, ok? Classificada como ruim. Tem mais uma coisa, a dieta mais saudável que tem no mundo é a dieta mediterrânea sem laticínios. Tem um monte de estudo comprovando. Tudo bem? Ou com queijos e leite mega fermentados, com uma flora bacteriana intestinal que ajude a digerir tudo isso, tá? Então, a dieta mediterrânea está entupida de peixes.
de boa procedência. Aí você vem pegar e vem forçar a barra num documentário dizendo que quem causa diabetes são gordura e proteína. Gente, quem chafurdar em carboidrato tá lascado. Dieta tem que ser equilibrada, ok? Tudo bem que quando o carboidrato, os carboidratos mais ingeridos são de baixo índice glicêmico, ou você ingere até outros carboidratos em equilíbrio com proteínas e gorduras, junto a muitas fibras, você tem uma liberação menor de carboidratos a cada período na corrente sanguínea. Isso vai ser mais benéfico para você. Mas ninguém sobrevive sem proteínas, sem gorduras. E carboidrato consegue virar gordura sim, mas carboidrato não vira proteína, tá? E proteína é fundamental para construir um corpo saudável. Então, tem que ver isso com ressalvas, tá? Aí, a gordura da carne animal impede que o açúcar entre nas células. E dizem que em qualquer quantidade isso já acontece. Não, gente, é no excesso, tá? Infelizmente, o brasileiro, o americano, se deixar, comem carne vermelha no café da manhã, no almoço e no jantar. É um excesso, e todo excesso faz mal, tá bom? Aí, vai um cirurgião bariátrico lá, inocentando os carboidratos. Só que o cara é magro igual um palito, tem uma cara de velho e, desculpa, é um cirurgião bariátrico. O cara vive de fazer redução de estômago ou aquelas cirurgias para obesos voltarem a ter um peso mais saudável, mas a saúde nem sempre volta. Então, assim, é um cara que está advogando, em parte, em favor do seu produto, né? Ou seja, se eu fizer as pessoas comerem mais carboidrato, misteriosamente, depois de um tempo, até descobrirem que eu estava meio tendencioso, é uma forma de ver, né? Meio tendencioso, essas pessoas vão engordar e vão vir para mim. Complicado, né? E parece que ele é autor de um livro que fala mal das proteínas. Gente, nenhum ser humano vive sem proteína. Das proteínas você tira os aminoácidos, e aminoácidos participam até do seu DNA, do seu material genético. E aminoácidos são fundamentais para o seu material genético se expressar em todo o corpo. Resultado, não dá para ter uma proteofobia também. Ok? Tá. Aí, um outro cara veio dizer, um médico, se diz médico, que a gordura que você come vai direto para as reservas. Tá? Meu Deus do céu, que palhaçada é essa? Não. Se você come com equilíbrio, a gordura que você comer, ela vai direto para ser queimada e vai ativar mecanismos de termogênese e de aproveitamento de gordura. O armazenamento de gordura, em sua maior parte, depende de um chaveamento da insulina para deixar o triglicerídeo entrar nas células gordurosas, que são as reservas. Quem é que aumenta níveis de insulina? Carboidratos. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu não sei onde estudaram fisiologia, doutora Ana Paula Rodrigues, não sei. Agora, o documentário é cheio dessas frases de ouro para tentar fazer as pessoas ficarem em pânico. Eu espero que esse vídeo que eu estou fazendo depois, ele possa rodar as redes sociais, a internet, porque eu não vim aqui para criticar o documentário porque me deu vontade, foi porque pediram a minha opinião. E a minha opinião é embasada, tá aí com vocês, tá bom? Então tem essas frases que não dá para acreditar de onde tiraram. Aí vieram dizer que o açúcar ou é queimado ou é armazenado. Ponto. Não é ponto, não. Se comer açúcar demais, um pouco a mais, esse excesso de açúcar não vai ser queimado nem armazenado. Ele vai ser transformado em triglicerídeos, e esses triglicerídeos vão entrar com tudo no tecido gorduroso, porque tem o chaveamento da insulina pelo excesso da glicose antes dela virar triglicerídeo, e depois pela insulina as células gordurosas ficam ávidas para receber o triglicerídeo e armazenar. Pelo amor de Deus, aí sim essa pessoa vai engordar, tá bom? Então assim, não dá realmente para você só passar remédio para as pessoas quando tem diabetes, tudo. Tem que mexer na dieta. E médico que realmente é bom, na minha opinião, quando pega um paciente com diabetes, com uma doença crônica e tudo, necessariamente ele vai pedir para o paciente ser bem acompanhado e melhorar a sua dieta, tá? Até porque, como eu postei agora há pouco, febre não é deficiência de antibiótico. Assim como inflamação não é deficiência de anti-inflamatório. Você tem que ir nas causas, tá bom? Então, realmente, médicos diferentes vão passando cada vez mais remédios. Mas daí é você pegar e negar o que a medicina tem falado sobre diabetes, sobre a importância de você aumentar a gordura, diminuir carboidratos e o consumo consciente de proteínas de boas fontes de gordura, complicado.
né? Aí vieram dizer que o papel do álcool é pequeno para a doença cardíaca. Gente, não é pequeno. A maioria das sociedades de produção, das sociedades industrializadas do mundo, tem problema com o alcoolismo e ele ocupa uma fatia expressiva de causar ou agravar doenças cardíacas. Então quiseram minimizar, colocar tudo na alimentação e causar o pânico em quem vê o documentário de que o problema é o excesso de gordura, sabe? E o excesso de proteína. Não é, tá? Aí colocaram que as toxinas da carne vermelha paralisam as artérias, tá bom? E que isso acontece já de cara quando você come carne vermelha em qualquer quantidade. Alto lá. Se você come pouco, de vez em quando, junto a muitas fibras, é uma pessoa com bons hábitos de vida, com uma boa flora bacteriana intestinal, uma boa dieta de base. Você acha mesmo que Deus é padrasto, não é pai? E que aí você estaria entregue àquela única refeição que vai matar você? Gente, isso é mais um alarmismo do documentário desnecessário. E outra, o que mais paralisa as artérias são hábitos de vida ruins. É fumar, é não respirar direito, é não se exercitar, é não tomar água direito. E a dieta ruim também. Não é o principal fator, tá? Aí vem dizer que os vasos sanguíneos, outro médico, eles entopem e que isso pode levar a falso diagnóstico de demência, concordo, e que a principal causa disso é uma dieta rica em colesterol ruim. Pelo amor de Deus, para. Primeiro que não existe colesterol ruim. Existe colesterol consumido por gente que tem hábitos de vida ruins, toma muito remédio, consome muita toxina, enfim. Isso oxida o colesterol. O colesterol é um, tá? E o colesterol oxidado dá problema. Segundo, a maior fonte de colesterol são os carboidratos da dieta, produzidos pelo próprio organismo, o colesterol produzido pelo próprio organismo quando recebe sobrecarga de carboidratos. Isso está bem estabelecido na literatura. Então foi desespero eles falarem que a gordura que você come vai necessariamente entupir suas artérias. Não. Outra coisa, foram colocar que frango é ruim porque carne branca em geral também não é saudável. E que o sódio é o inimigo porque é injetado nos frangos. Calma. Isso depende de qual frango, tá? Concordo que a carne do frango recebe muito antibiótico. Hormônio no Brasil é proibido, mas não sei se alguns aí colocam, tá? Mas em geral é proibido. Mas vem os maus tratos da produção do frango, vem um monte de antibiótico, vem injeção de substâncias sim para crescimento, para combater patógenos, por aí vai, ok? Então, a carne de frango, ela não é a mais saudável de todas. Mas daí a generalizar que toda carne branca não é saudável, complicado. Outra coisa, essa história de falar que o sal é inimigo. O que eu tenho visto em consultório com frequência é gente que acreditou nesse jargão de que o sal é inimigo, tirou o sal da dieta excessivamente e hoje em dia está aí caindo pelas beiradas com falta de energia, com cortisol baixo, com queda de pressão, com problema de memória, com dificuldade prática de exercício físico. Então, gente, o sal não é esse inimigo todo. O problema é que a maioria das pessoas consome cloreto de sódio. Tem outros sais melhores, integrais. E quem tem hábitos de vida saudáveis e ingira sal, joga para fora tranquilamente a maior parte do sal que ingere, se tiver em excesso. Claro que o excesso de tudo faz mal. De sal também, mas hoje em dia tem muita gente com falta, tá? Aí falam muito bem que tanto o frango quanto a carne de granja e a carne de abatedouros profissionais e tudo são riquíssimos em aminas heterocíclicas, tá? Em carcinógenos. Concordo. Quero que vocês entendam que a carne, principalmente a carne vermelha, é um reservatório de tudo que o bicho comeu. Então, para populações de baixa renda ou para quem queira comer menor variedade de alimentos para ter uma grande carga de nutrientes, carne vermelha e de frango são uma boa. Por isso que as populações de baixa renda precisam disso para poder viver, ok? Mas, se você puder, o melhor mesmo é deixar de lado esses dois, o máximo que der. Come de vez em quando, se tiver que comer, ou deixa de lado mesmo. Porque eles vêm com uma carga tóxica de substâncias químicas alta mesmo. Tá bom? Agora, daí a falar que mudar de carne vermelha para carne branca não resolve nada, é tudo a mesma coisa, não.
A maioria dos pacientes se sente extremamente bem. Eu falo isso como médico, minha experiência, com mais de 35 mil pacientes tratados, tá? Digo para vocês, o paciente quando muda de muita carne vermelha para muita carne branca, melhora muito. Quando muda de muito frango para muito peixe, melhora mais ainda, tá? E é claro que depois você tem que procurar mais orgânicos, boa procedência e tudo mais, ok? Aí vem uma parte do documentário também que eu achei catastrófica, falando mal dos ovos. Ovo é inimigo, pelo amor de Deus, ovo sustenta uma vida durante 21 dias ali dentro, então é muita gordura, vai entupir suas artérias, é que o ovo vem com substância química. Gente, pelo amor de Deus, ovo é um excelente alimento. Você tem que procurar orgânico, você tem que procurar sem maus tratos animais. O ovo vai ser com a gema mais coradinha, tá bom? E a gordura do ovo, ela é, para a maioria das pessoas, benéfica. Ela não é maléfica. Agora, o ovo de granja, além dele ter um monte de outras coisas químicas e o sofrimento animal, tá? Ele é bem mais pobre em nutrientes, tá? Aí colocam lá um estudo, que nem aparece de forma que você possa identificar e ler o estudo, contra ovos e comparando ovo com cigarro. Gente, pelo amor de Deus, alguém me mostra o estudo e vê se presta, porque possivelmente não presta, tá? E eu já falei pra vocês, se todos os ovos do mundo chocarem, a terra vai virar de galinhas, tá? Aí vem dizer do mito da gordura saturada, que gordura saturada e colesterol é que são os inimigos. Isso já está estabelecido por dezenas de estudos, que gordura saturada não é o inimigo. Agora, um monte de gordura saturada por alguém que não consome fibras, proteínas, carboidratos, água adequadamente, não tenha bons hábitos de vida, se intoxique muito, aí sim essa gordura se transforma numa coisa ruim e dá problema. Mas lembrando que a gordura saturada que você consome, em geral, ela vai ser quebrada para gerar energia. Ela não costuma ser armazenada. Você armazena muito mais da gordura produzida pelo excesso de carboidrato que ingira, tá bom? Aí vem um médico lá que é todo troncho, todo magro pra caramba, deve ter 70 anos com cara de 90, dizer não comam a gema porque a gema tem muita gordura saturada e gordura saturada faz mal. Pelo amor de Deus, a gema é a melhor parte do ovo, ela tem muita gordura saturada que é saudável no contexto de uma dieta saudável e bons hábitos de vida, tá? E que aquela gordura entope as artérias. Já sabemos que isso aí não procede, ok? Aí diz que colesterol e gordura saturada cobrem as nossas células, mudam nosso equilíbrio hormonal. Sério? E a metade dos nossos hormônios que é produzida a partir do colesterol. Então, colesterol é muito importante, tá bom? Aí veio dizer que o ovo é ruim porque sustenta um pintinho sozinho com toda aquela gordura. Sim, só está mostrando que o ovo é uma excelente forma de energia. Se não que o que tem dentro do ovo é excelente forma de estrutura e de energia, tanto que uma vida sai dali, ok? Se carboidrato fosse a melhor fonte de energia, com certeza o ovo seria rico em carboidratos, não é? Para sustentar o pintinho, não é? Então a natureza está nos dizendo, gente, gordura sustenta melhor uma vida, mas claro que no contexto de uma alimentação saudável, tá bom? Aí vem dizer que os estudos defendendo a gordura saturada foram pagos pela indústria de laticínios. Prova. Eu só queria que eles provassem, porque o documentário fala isso, mas não prova, tá? E vem mostrar que muitos estudos foram pagos. Gente, é claro que tem um monte de estudo pago pela indústria do açúcar, pela indústria do veganismo, pela indústria dos laticínios, pela indústria dos remédios, pela indústria da doença. É claro. Mas daí você falar que todos os estudos que defendem a gordura saturada foram pagos pela indústria de laticínios, gente, isso não procede, tá bom? Aí colocaram que leite e laticínios realmente não prestam para o ser humano. Essa é a parte boa do documentário. Pode assistir, pode seguir, porque tá tudo correto que eles falam lá contra o leite, tá? E até uma das especialistas ouvidas, ela alerta que as toxinas e demais substâncias que vêm nas carnes processadas e industrializadas é que são mais preocupantes do que a própria gordura saturada. Ótimo! Coincidentemente, esta é a nutricionista que fala isso, né? Que o que mais prejudica na carne vermelha é principalmente nas processadas as toxinas e demais substâncias aditivadas. É verdade, ok? A estratégia, então, do documentário é confundir o público, é gerar dúvida, tá? Ou seja, realmente,
Eles falam que essa é a estratégia da indústria do ovo, da indústria do leite, da indústria da carne. Mas, gente, é a estratégia do documentário também. Confundir o público. Tanto que uma hora eles falam que carboidrato não tem nada a ver com diabetes, depois outro especialista fala que carboidrato tem a ver com diabetes se for em excesso, tá? E depois o nutricionista fala que a dieta tem que ser equilibrada, que também tem que tomar cuidado com os carboidratos. Quer dizer, tem umas partes do documentário que são esquizofrênicas, não sabem muito bem sobre o que elas estão falando. Tá bom? Aí vem colocar que genética não é tão forte assim. Genética é no máximo 10% do que você manifesta ao longo da vida. Não é verdade. Tá? A genética vai até 25% de importância. Mas você consegue mudar o que o seu patrimônio genético expressa baseado nos seus hábitos de vida, sua alimentação e tudo. Tá? Aí vem dizer que o estilo de vida herdado é o mais importante. Eles quiseram dizer o seguinte, que os hábitos de comida e de comportamento de uma família que são o que mais determina o que um adulto, as crianças e adolescentes daquela família vão fazer. Concordo. Isso é muito importante mesmo. Mas depois que você vira adulto, meu filho, tem conhecimento de qualidade e continua fazendo errado, a culpa é sua. Né? Bom, aí o cara vai lá e liga para outro atendente e pergunta na American Heart Association, na Associação Americana do Coração, sobre as receitas com carnes e ovos que estão no site, se há fortes evidências da associação de carne vermelha e doença cardíaca. Uai, não era das processadas? Né? E o que o ovo tem a ver? É confuso. E o cara liga de novo, fala com o Zé que atende o telefone, coitado, e que fica em pânico com uma pessoa ligando. Então, assim, não faz sentido, tá? Você tem que lembrar que, assim, o faxineiro da presidência não vai saber a agenda do Temer ou de nenhum presidente. Então não é porque você liga para a presidência e quer falar alguma coisa sobre uma atuação do presidente que quem atender só porque trabalha na presidência vai ter propriedade para falar com você, pelo amor de Deus. Tá bom? Aí vem um cardiologista dizer que quanto aos peixes, porque eles sabiam que todo mundo ia para os peixes e para os ovos. Falaram mal dos ovos, falaram mal do leite, que eu também concordo que leite faz mal para a maioria das pessoas. Vão falar dos peixes. Eles vêm falar que os peixes pequenos comem os maiores, que vão comendo cada vez maiores, e que por conta disso você tem um acúmulo de mercúrio, tá? De PCBs, que são substâncias tóxicas, tudo bem. Concordo que você possa ter o acúmulo dependendo da procedência do peixe, tá? Mas que muitas vezes não é expressivo, depende das águas do peixe. E nós temos sistemas desintoxicantes, sim, dentro do nosso organismo. E vem falar que o peixe é rico em gordura saturada e colesterol. E que isso vai entupir suas artérias. E que isso vai aumentar sua chance de diabetes. Gente, pelo amor de Deus, isso é alarmismo, sensacionalismo mal respaldado. Já falei para vocês... E vou repetir, eu acho que veganismo é o futuro da humanidade, ponto, ok? Mas por enquanto eu não vejo problema em recorrer a peixes e ovos para complementar uma dieta vegetariana ou vegana. Não vejo problemas. É claro que com o tempo dá para você ir reduzindo. E sim, os peixes podem vir com uma intoxicação. Agora, isso não é a coisa mais comum, dependendo da procedência que você escolha, e falar que gordura saturada e colesterol são os maiores problemas de você consumir gorduras na dieta é dureza, já falei para vocês, tá? Aí falam que a quantidade de pesticidas e herbicidas na carne dos peixes é preocupante. Sim, e a quantidade de pesticidas e herbicidas nas verduras e legumes que a maioria das pessoas consome, porque a maioria das pessoas não se preocupa com orgânico ainda não, acha que é frescura, tá? E consome um monte de pesticida e herbicida na folha, na casca ou impregnada em frutas, verduras e legumes. Então não dá para você falar que vai ser vegano ou vegetariano e não se preocupar com a procedência das suas frutas, verduras e legumes. Ok? Vem dizer que pesticida e herbicida é estrogenizante, exato. Então tem que ter boa procedência de verduras e legumes também. Ok? Aí vem dizer que a sardinha é menos tóxica, mas que não é saudável, porque tem muita gordura. De novo esse papo da gordura? Complicado, né? Gente, comer hoje em dia é um jogo de descobrir o que é acessível para você, o que é fácil de você preparar e o que é menos tóxico ao mesmo tempo. Então coloca isso na cabeça. Por isso que um bom nutricionista, um bom médico, principalmente um bom nutricionista, podem ajudar vocês a selecionarem melhor. Aí vem dizer que peixes de criadouros acumulam antifúngicos e antibióticos. Nem sempre. Já tem criadouros orgânicos hoje em dia, tá? Onde você praticamente não tem essa adição, ok?
Então, o índice de uso desses não é amplamente divulgado, de antifúngico e antibiótico, na maioria dos criadores, e tem criadores orgânicos. Aí eles falam sobre as dioxinas, que são substâncias tóxicas, que sobem todos os degraus da cadeia alimentar e que tendem a concentrar na carne e nos laticínios. Concordo, laticínio é uma porcaria, abandone, tá? Agora, em relação à carne, volto a dizer, se for para você comer mal ou comer com a carne para poder ter um aporte de nutrientes, coma com a carne, tá certo? Eu já disse que não tenho dúvida que a dieta com menos carnes e mais vegetais, de boa procedência e um bom aporte de proteínas nesses vegetais é a melhor. Mas dá muito trabalho e a maioria das pessoas acaba não aderindo direito, ou não tem dinheiro para isso, aí dá problema, tá? E aí vai uma pesquisadora para dizer que carnes orgânicas não vão funcionar porque dioxina, PCB e mercúrio espalham-se à distância pelo ar e vão estar lá também. Gente, então tá lascado, porque vão impregnar em tudo, ok? Se espalham pelo ar. Vão impregnar mais na carne, mesmo orgânica, tudo bem, mas em quantidade menor. Então assim, numa boa, é um jogo de você ter bons hábitos de vida, de você desintoxicar periodicamente, ter também uma dieta desintoxicante para o seu organismo funcionar melhor também para isso. Não é você virar um noiado que não come mais nada porque pode estar intoxicado. Senão nem vegetais você pode comer. Tá certo? O bom é você ter um detox bom e periódico, intoxicar-se menos, tá? Aí, um cara lá bem obeso vem dizer que o governo americano promove laticínios porque isso é uma forma de racismo institucional. Putz, ele nem se explicou direito. Enfim, forçou a barra. Leite para crianças é pior ainda, isso o documentário fala bem mesmo, é alergênico pra caramba, tem hormônios e tem pus. E muito pus. Tá certo? E eles realmente falam muito bem, explicam que leite para os ossos, para ter ossos fortes, é uma piada. Tem estudos comprovando que quem toma muito leite faz é ficar com os ossos fracos, tá? O consumo exacerbado de laticínios, de leite, queijos e derivados está associado a mais câncer sim, vários cânceres diferentes, incluindo mama, intestinos e próstata, tá? Agora, quando eles resolvem falar de IGF, aí também vem um problema. Eles vêm dizer o seguinte, que o IGF-1 é o inimigo que vai fazer a proliferação de quaisquer células tumorais no organismo aumentar. E eles deixam meio nas entrelinhas colocado como se você devesse cultivar um IGF-1 baixo. Ou seja, não tenha IGF-1 alto, porque isso supostamente aumentaria sua chance de câncer. Gente, todos nós desenvolvemos tumor todo dia. A gente tem que ter um bom sistema imunológico para o sistema imunológico pegar os tumores no começo e detonarem. Tá? Um bom sistema imunológico, você pode ver lá no meu site, no icaro.med.br, eu dou as dicas para funcionar e o básico é melhorar hábitos de vida, tá bom? Claro que uma boa alimentação. Agora, IGF-1 é um dos fatores de crescimento principais que vem do nosso hormônio de crescimento e a gente precisa de hormônio de crescimento a vida inteira. As crianças e adolescentes para crescer, sim, mas nós como adultos para crescer pele, pelo, unha, cabelo, músculos, neurônios, tudo isso depende de hormônio de crescimento e depende do IGF-1. Então, eu pego muitos pacientes em consultório, tá, que precisam de aumento do IGF-1, senão não vivem direito. Não tem recuperação celular, não ganham massa muscular, não ganham massa óssea e aí dá problema. Aí eles vêm dizer que você tem que tomar cuidado com as carnes, porque elas aumentam o IGF-1. Gente, todo malhador e toda pessoa com osteoporose sonha em ter um aumento de IGF-1, porque é fundamental para o ganho de massa muscular e para você ganhar massa óssea e tendões e recuperar de cirurgias e ter funcionamento cerebral e produzir sangue, tudo. Você precisa dos fatores de crescimento. Então, o documentário, de forma muito simplista, veio condenar o IGF-1, dizendo coma menos carne vermelha, porque ela aumenta seu IGF-1, e o IGF-1 vai aumentar sua chance de câncer. Não é por aí. O que aumenta sua chance de câncer é hábitos de vida ruins, é excesso de remédio, excesso de toxina, desintoxicação ineficiente, não pegar sol, um monte de coisa. Deficiências hormonais, não é simplesmente você botar a culpa no IGF-1 e dizer que uma forma de você mantê-lo baixo, o que muito baixo também não é legal, seria você não comer carne vermelha, tá? Aí eles falam da caseína, que geralmente a caseína é ruim mesmo, gera caseomorfina, liga nos receptores de heroína. Caseína é a principal proteína do leite, é um dos principais motivos pelos quais o leite realmente faz mal, tá? E que as caseomorfinas têm papel no autismo, na morte súbita de crianças,
que tem muito antibiótico na carne, daí a necessidade de carnes orgânicas. Quer dizer, lá atrás condenaram as carnes orgânicas, né? E aqui já fala que poderiam ser uma alternativa para quem realmente insistir em comer carne, mas o ideal é tirar carne. Complicado, tá? Então quero que vocês entendam o seguinte, leite realmente faz mal, não só pela lactose, mas também pela caseína. Lá no meu site falo muito sobre isso, explico isso, tá bom? Assim, mas eu concordo que uma entidade oficial de abordagem do diabetes não indicar uma dieta específica é complicado. E só falar em nutrição saudável é algo estranho. Por quê? Eles entrevistam lá um médico da Sociedade Americana de Diabetes ou da Associação Americana de Diabetes e o cara, quando fala de dieta, ele se recusa a falar. Por quê? Na minha opinião, médico que quer tratar direito o diabetes dos pacientes tem que falar de dieta, tem que orientar alguma coisa ou mandar para um bom nutricionista. Senão não dá, não funciona, tá? Hoje em dia não dá para tratar nenhuma doença crônica, incluindo diabetes e câncer e pressão alta, sem falar da dieta, tá? Aí eles começam a falar, aí vem a parte boa do documentário, que daí até o final, normalmente, você pode assistir, que é uma boa, do meio do documentário para o final, tá? Eu não tenho grandes coisas negativas para falar. Eles falam que o tanto de associações e sociedades que têm os seus patrocinadores, inclusive no Brasil, tá? Algumas ligadas a alimentos, outras ligadas a coração, outras ligadas a endocrinologia, tem um monte de patrocinadores, tá? E que muitas vezes os patrocinadores não são congruentes, são patrocinadores que geram produtos, tá? Ou que vendem remédios para tratar as doenças causadas pelos produtos de outros patrocinadores. Então é um negócio meio esquizofrênico, meio esquisito, tá? Então é bem falado no documentário que é triste, mas que a gente não pode confiar nas informações propagadas por essas instituições patrocinadas por doutores, por produtores, né? Por instituições. Deixa eu colocar para vocês. Você não pode confiar nas informações propagadas por essas instituições porque elas são patrocinadas por produtores do que causam as doenças ou por produtores dos remédios que tratam as doenças, certo? E pela indústria farmacêutica, né, que ganha muito dinheiro com lobby, tá? Hoje em dia, 3 dos maiores lobbies são indústria alimentícia, farmacêutica e de produtos, insumos e hospitais em geral, sabe? Negócio da China. Eles colocam lá no documentário, palavras deles, tá? Que os hospitais estão mais interessados nos lucros do que na saúde dos pacientes, eu tenho a mesma impressão. Que a gente recebe recomendações alimentares das mesmas indústrias que estão nos matando. Sim, porque, pensa, quem dá as recomendações alimentares e de saúde são associações que são patrocinadas, claro que isso é uma realidade de lá. Aqui no Brasil parece que tem muita coisa disso também, sabe? Mas comprove você mesmo, dê uma olhada, tá? E aí, o pessoal que lá patrocina é Kentucky Fried Chicken, McDonald's, outras indústrias de carnes, de fast food, por aí vai. Aí essas indústrias patrocinam as associações de câncer, de diabetes, de câncer de mama, aí é difícil, né? Você confiar nas orientações dessas instituições, né? E no Brasil, volto a dizer para vocês, muito disso acontece também, tá? E eles dizem no documentário que os alvos são as crianças e os adolescentes. Pode apostar que sim, no Brasil também. São os novos consumidores. Se você for olhar canais infantis no Brasil, como Nick Jr. ou Nickelodeon mesmo, Disney Junior, Disney Channel, Discovery Kids, você vai ver que já tem um monte de propaganda lá ligada a produtos que fazem mal, tá? Então, as crianças e os adolescentes têm sido realmente os alvos mesmo de consumo agora, tá? Das indústrias de transformarem em novos consumidores. A indústria farmacêutica lucra sim com doenças crônicas causadas pela alimentação ruim, tá bom? Não pense diferente. A indústria farmacêutica quer você como cliente, se possível a vida inteira, e não como alguém curado que nunca mais vai precisar dela, tá? Lucra com stents, lucra com estatinas, que são substâncias para baixar o colesterol, tá? Então, essa história de falar que colesterol faz mal, gente, colesterol oxidado em quem tem hábitos de vida ruins, colesterol muitas vezes aumenta em quem tem carências hormonais, aí tem que suprir as carências. Eu falo de tudo isso lá no meu site, tá? Aí eles falam no documentário, a indústria farmacêutica controla o que os médicos sabem, e as doenças crônicas são a vaca leiteira da indústria. Concordo. É bem isso mesmo.
vocês ficariam surpresos de saber o quanto da formação médica no Brasil é controlada direta ou indiretamente pela indústria farmacêutica. De forma que o colega médico, muitas vezes, não digo todas, ele tenha como prioridade sair da faculdade sabendo que doença, que tratamento, ou que doença, que remédio. E não raciocinar muito para ir nas causas, te melhorar hábitos de vida e tudo mais. Mais de 60% dos médicos confessaram em um país fora do Brasil, país de primeiro mundo, que não tem segurança de prescrever hábitos saudáveis de vida, orientá-los ou acompanhá-los porque não receberam treinamento para isso. É a faculdade de medicina. Tá? As pesquisas são mais para remédios que tratem doenças crônicas e não para os que curem. Sim, vários médicos já denunciaram que pesquisas para curar são cortadas no meio. Se uma determinada droga cura, é bom aquela que controla, que o paciente usa cronicamente. Tá? E eles falam no documentário, essa frase não é minha, tá? Remédio para a vida toda, que você vai usar remédio para uma vida inteira, se você seguir o conselho do seu médico, vai ficar doente para sempre, nunca vai ficar bom, porque médicos raramente lidam com as causas. Frase do documentário. Você julgue aí o que você acha, tá? Sobre as estatinas, muitas pessoas recebem aí estatinas porque não é para baixar o colesterol. Se faz um exame que identifica que tem placa em alguma artéria, tem que usar estatina para estabilizar as placas, para elas não romperem. Aí o documentário deixa bem claro que estatinas não revertem o tamanho das placas, não impedem o crescimento das placas de maneira contundente, num bom custo-benefício de efeitos colaterais, tá? Aí volta a falar das carnes, que bactérias de dejetos animais ficam nas carnes, porque a velocidade de abate é tão rápida que muitas vezes a carne ela é lavada e tudo, mas que naquele momento ali, se o animal tem um ferimento, se tinha cocô, a lavagem é tão rápida, o abate é tão rápido, o corte é tão rápido, que muitas vezes a carne chega para você com dejetos animais. Isso é verdade, tá? Aí vem a parte que eles vêm atacar as proteínas, tá? Eu concordo que ninguém precisa comer carne para conseguir proteínas de qualidade, concordo. O problema é que proteínas, para você adquirir das plantas, a quantidade de plantas variadas que você tem que consumir é absurdamente maior. Dá um trabalho danado, nem todo mundo consegue, nem todo mundo quer ter esse trabalho. Tá bom? Aí vem o cara dizer que uma dieta caloricamente adequada, que normalmente ela consegue corrigir o problema da falta de proteína. Gente, caloria é uma coisa, proteína para a estrutura é outra. Tá bom? Então tem que tomar muito cuidado. Uma dieta pode ser caloricamente adequada e ter uma quantidade de proteínas baixíssima. Tá? Baixíssima. Eu não sei se editaram a fala do médico quando ele falou de calorias e proteína, mas o cara parece que confundiu alhos com bugalhos. Proteína não tem como função primária no organismo gerar energia, é gerar estrutura. Tá certo? Estrutura. E carboidratos e gordura tem como função principal gerar energia. Gordura é misto, tá bom? Energia e estrutura. Então essa história de falar que quem tem uma dieta caloricamente adequada não precisa de suplementar proteínas, isso é besteira. Outra frase desnecessária do documentário, tá bom? Ninguém questiona que as proteínas das plantas são mais limpas, tá? Agora, lá no documentário vem um cara dizer, um cara que simplesmente é raquítico, tá bom? E respaldado por outro profissional de saúde, que também não tem um físico muito bom, que denota muita saúde, todo chupado, dizer que a quantidade de proteína que as pessoas comem é muito grande, que a maioria das pessoas não precisa de mais de 50, 60 gramas de proteína por dia. Não, gente. Se uma pessoa é muito ativa, tá? Ou tem muito exercício físico, ou é idoso que tem uma necessidade proteica um pouco maior, sabe, porque também absorve menos dos intestinos, ele tem que comer um pouco mais de proteínas, tá? Agora, eu não estou questionando que essas proteínas não possam ser vegetais. Podem, só dá um trabalho danado você pegar isso da dieta só vegetal, tá bom? Então, assim, aí vem falar que o leite humano tem pouca proteína porque o ser humano não precisa de tanta proteína. Gente, que besteira é essa? Um adulto vai precisar de muito mais proteína do que um recém-nascido, concordo, nos primeiros meses de vida. Tanto que
a consistência do leite até vai mudando a constituição dele se a mulher continuar lactando até os 2 anos de idade. Isso já tem estudos comprovando. Então você comparar, dizer que o leite materno tem pouca proteína, que por conta disso é uma prova que todos os seres humanos precisam de pouca proteína para viver, isso é besteira, tá bom? Aí vem dizer que os maiores animais terrestres são herbívoros. Sim, são, mas passam o dia inteiro comendo, comem grandíssima quantidade de folhas. Aí, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Uma grande quantidade ingerida de alimentos com pouca proteína gera uma carga de proteína maior. Então, não dá para você pegar e falar que porque os maiores animais terrestres são herbívoros e passam o dia inteiro comendo, o que mais que eles fazem? Eles vão trabalhar? Sabe? Eles fazem tanto sexo assim? Eles têm problemas como a gente tem? Eles têm uma vida tão atarefada quanto a gente tem? Não, a maioria dos animais passa o dia inteiro comendo. Então é claro que a carga de proteína que eles vão ter vai ser aumentada por conta de um monte de alimento, carga total de alimento com pouca proteína. Tá bom? O ser humano não pode se dar o mesmo luxo que ele, senão vai ficar provavelmente gordo. Agora, pode-se fazer um experimento de repente com o ser humano comendo proporcionalmente a mesma quantidade de proteína vegetal que um gorila e ver. E tem que ver também o seguinte, dependendo da fonte vegetal, a proteína ali ela não está biodisponível para nós, que a gente não vai ter como liberar aquela proteína, digerir nos aminoácidos componentes e absorver. Entendeu? E o engraçado é que quem opina sobre isso, que a gente não precisa de tanta proteína, ou é magro que dói, com cara de doente, ou é gordo no documentário. Aí é difícil de acreditar, né? Outra coisa, dizer que dieta rica em proteína causa diabetes. Gente, isso é mito, tá bom? Dietas ricas em proteínas têm que ser necessariamente equilibradas também em gorduras, fibras e água, tá certo? E uma quantidade de carboidratos. Agora, se realmente uma pessoa vai fazer uma dieta do CAN com um monte de proteína a vida inteira, vai ter problema, vai gerar um diabetes, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a conversão de aminoácidos que vem das proteínas, né? Em glicose, isso vai gerar gordura, vai dar um monte de problema. Tá? Mas é o excesso de proteínas que é maléfico. Aí eles vêm dizer depois do documentário que é o excesso. Sabe? Eles se corrigem o tempo inteiro. O negócio é meio esquizofrênico. Tá bom? Por quê? Porque eles querem fazer com que todo mundo vá para o veganismo à força. Então não vale a pena. E outra, volto a dizer para vocês, muitos veganos chegam ao meu consultório doentes por falta de proteína. Tá bom? Eu defendo que ninguém deve comer carne vermelha todo dia. Tá? Isso é fato. Agora, eles vêm dizer que a trimetilamina, que vem da carne vermelha, vem do metabolismo da carnitina, da carne vermelha, por bactérias intestinais, tá? E que depois no fígado vira o óxido de trimetilamina, que é a molécula da morte, a molécula do inferno, tá? Ok. E que vem da carnitina, então não coma carne. Gente, um dos pilares para bom funcionamento intestinal é água, fibras e lactobacilos, você cuidar de ter uma boa flora bacteriana intestinal. Eu explico como fazer isso lá no meu site, no icaro.med.br. Basta você olhar sobre kefir, K-E-F-I-R, tá? Ou buscar lá lactobacilos, ou buscar um bom nutricionista para poder valorizar uma boa flora bacteriana intestinal. Então, quem não tem uma disbiose intestinal, tem uma flora bacteriana intestinal que seja saudável, não vai converter carnitina em trimetilamina e depois óxido de trimetilamina nessa quantidade significativa. Então isso aí é mais um terrorismo que eles quiseram colocar no documentário, tá bom? Cuide da sua flora bacteriana intestinal e você não vai ter que se preocupar em quantidade expressiva com essa formação. Aí, com essa formação de trimetilamina. Aí um médico vem dizer lá que o pessoal da paleo está caminhando para uma epidemia de doenças crônicas, autoimunes e de câncer. Concordo em parte. Por quê? Tem muita gente da paleo aí que acha que fazer dieta paleo necessariamente é se entupir de gorduras e proteínas animais, tá? E não dão a devida atenção a fibras e água. Isso sim está errado. Dá para você fazer paleo extremamente saudável com mais gorduras e proteínas vegetais. E aí vai ser bem mais saudável. Tá? Então, eu conheço gente que está caindo de boca no bacon, na carne vermelha, nos suínos, e que aí se sentiu mal e resolveu fazer um paleo com menos laticínios e menos derivados animais, tirando o ovo, que em geral é saudável, desde que você não coma 1000 ovos por dia, tá? Nem mais de 6 ovos por dia. Eu como uns 2, 3 por dia, tô bem, e digo para vocês,
Não dá para você ficar consumindo grande quantidade de carne vermelha, tá bom? Ou de carne branca de frango, das carnes intermediárias como do porco e tudo, porque isso realmente vai gerar um monte de coisa que eu já falei nessa live, tá? Mas dá para você fazer paleo dando atenção a fibras, proteínas e gorduras que não sejam exclusivamente animais, dá para você botar mais vegetais e água e você vai ficar bem. Então, ele está falando que o pessoal da paleo está caminhando para epidemia de doenças crônicas, autoimunes e câncer? Sim. O pessoal da paleo que abusa de derivados animais, sobretudo laticínios, tá bom? Porque aí vão piorar as bactérias intestinais, tudo mais, aí vai dar problema, tá? Aí vem outra comparação desesperada do documentário. Comparar triturar frutas e peixes no liquidificador. Sabe? Que você tritura frutas e faz um suco, mas triturar peixes é uma coisa nojenta. Gente, pelo amor de Deus, forçação de barra, né? Você não tritura animais no liquidificador em geral. O colesterol não é o inimigo, tá? Deus não colocaria um inimigo obrigatório dentro de nós. Baixo demais o colesterol é incompatível com uma vida saudável. Você nem produz hormônios direito, não repara células, fica complicado, tá? Eu pego um monte de gente doente com colesterol baixo demais o tempo todo no consultório. Tome cuidado. Aí eles colocam lá muito bem que se você comer melhor, você pode livrar-se dos remédios, concordo. E eu digo para vocês que o melhor é uma dieta mediterrânea, sem laticínios e com mais proteínas vegetais. Isso já tem estudos comprovando, tá? Aí outro radicalismo, que produtos animais são sempre danosos, não são saudáveis. Agora, ao final do documentário, o próprio um dos médicos lá já coloca, tem que obter B12 da suplementação. Ou você vai fabricar, vai usar muitos probióticos intestinais, tá? Muitos probióticos para colonizar direito seus intestinos, vai usar kefir, vai usar fermentados e tudo mais, ou você vai precisar suplementar. É verdade. Essa história de falar que dieta vegetariana ou vegana normalmente é rica, em geral, é rica em B12? Não é, tá? Não é. Vamos lá então. Precisamos comer carne necessariamente? Não. Leite e glúten? Definitivamente não. Alimentos não orgânicos? Ninguém deveria. Não adianta você ir para um veganismo ou vegetarianismo com alimentos não orgânicos. Você vai se intoxicar. Ou seja, comer direito dá trabalho, tá? Então, você, para ser um vegetariano ou um vegano equilibrado, necessariamente você precisa de um bom acompanhamento, tá? E precisa se dar o trabalho de consumir mais orgânicos, ter uma dieta equilibrada, variada. Resumindo, o documentário falha quando ele não fala de hábitos saudáveis de vida, que são a base da saúde, afinal de contas o nome é What the Health, Health é saúde em inglês. Falha quando não fala dos males do glúten, que muitos veganos se entopem de glúten, isso está errado. Falha quando não fala dos males dos carboidratos simples versus complexos, que o abuso de carboidrato simples é muito danoso, ou de uma carga excessiva de carboidrato. Não fala dos carbos processados, industrializados, aditivados, simples, cheios de química, tá? Não fala da frutose, que a frutose em excesso dá um trabalho danado para o organismo processá-la. Pode levar a esteatose hepática, que é a gordura do fígado não alcoólica. Pode dar um monte de problema, tá? Não fala dos bons óleos, tá? Do azeite de oliva, do óleo de coco. Não fala da importância de muitas fibras e água numa dieta regular, tá? Só toca de leve nas fibras e não fala da importância de uma boa flora bacteriana intestinal. E falha muito quando fala que proteína é inimiga, gordura e colesterol são inimigos. Não é por aí, tá bom? Resumindo, ninguém precisa comer carne vermelha, branca ou ovos, tá bom? Leite e glúten ninguém precisa, tá bom? Agora, eu recomendo os ovos e o peixe para a maioria dos pacientes, porque tem muito paciente que vai precisar manter uma proteína animal. Acho o ovo orgânico de baixa periculosidade, um excelente custo-benefício. Ainda acho o peixe de bons criadores também legal para você usar, tá? Volto a dizer que não falaram do glúten, até porque várias dietas veganas são entupidas de glúten, ele faz muito mal, tá bom? Mas é muito complicado você fazer uma dieta tirando todas as proteínas animais. Muito complicado. Então, ovos e peixe eu ainda manteria. Agora, leite, glúten, excesso de carboidrato, tenha cuidado, tá bom? E para quem tem pouco dinheiro, fazer um veganismo com coisas repletas de agrotóxicos é uma coisa de se pensar. É complicado, tá bom? E não dá para falar da dieta isolando dos demais hábitos de vida, tá? Enfim,
Coma carne vermelha com muita moderação. O ideal é no futuro você pensar em largar, tá? Só no almoço e de vez em quando, porque você tem uma acidez melhor para digeri-la. Sempre junto a muitas fibras para poder minimizar o impacto tóxico, que ainda vão entrar toxinas, antibióticos e tudo, mas em menor quantidade eles vão ser incorporados, tá? Prefira a dieta mediterrânea, que é comprovadamente top, com menos derivados animais, tá? Se tiver que colocar derivados animais, peixes, ovos e tirando os laticínios. De resto, procure sobre dieta mediterrânea, é bem interessante, tá? Os transgênicos, que são consumidos sobretudo pelas vacas, sim, a maior parte da produção transgênica de folhas, de vegetais, é usada para alimentar a vaca. E aí isso acaba incorporando transgênico na carne delas. Ok. E ninguém precisa realmente do leite, tá bom? Porque o leite acaba pegando muito desses produtos nele e as pessoas tendem a consumir até mais leite e derivados do que carne, tá certo? Você pode ver sobre os mares lá no meu site. E resumindo então, coma mais fontes vegetais, sim, também de gorduras, de proteínas, de fibras e consuma mais água, tá? E tente diminuir as carnes vermelhas e você vai ver o quanto a sua saúde melhora, ok? Isso foi uma dica geral. O restante do documentário vale a pena vocês assistirem, mas com essas ressalvas que eu dei para vocês, tá bom? Agora com você, colocar tudo isso em prática ou continuar vivendo à base de remédios, né? E avaliações de condutas superficiais, pouco resolutivas e que até podem deixar doenças evoluindo e agravando nos bastidores. Entrem lá no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/alimentação, tá? E vocês vão ter dicas legais que vão ajudar vocês a viverem melhor e se alimentarem melhor. E eu espero que esse vídeo possa ser bem compartilhado por vocês, tá? Para poder ajudar mais pessoas, porque um documentário desse sai na televisão, sai no Netflix, daqui a pouquinho milhões de pessoas assistiram, formaram seus juízos e talvez não estejam atentando para todos esses pontos que eu passei para vocês, tá bom? Então visitem meu site, o icaro.med.br, minhas redes sociais, Dr. Ícaro Alves, tá? Leia e assista o meu material e vocês vão viver melhor, tá bom? Meus vídeos são para todos, para que vocês possam ter saúde, precisando o mínimo possível de mim, mas eu fico à disposição, tá bom? Um grande abraço, fiquemos com Deus e eu fico à disposição agora brevemente para responder as dúvidas de vocês sobre o tema de hoje, tá bom? Eu que agradeço, Sheila, é sempre um prazer ajudar vocês. Feliz semana Aparecida para você e família. Paulo Sobral, um grande abraço, espero que a live tenha ajudado. Clarissa, você está sempre por aqui, obrigado, tá? Fernanda, basta você vir, depois a gente vê quanto à questão da distância. Renata Rodrigues, eu que fico grato pela audiência e pela confiança de vocês, tá? E espero que o conteúdo ajude. Neide, vão com Deus, tudo de bom, uma boa semana para todos nós. Onde consigo kefir? Você vai lá no Facebook, coloca kefir, tem um monte de comunidade doador de kefir lá, tá? Cris, gratidão. Ana, gratidão. Zic, grato a todos vocês pela audiência, tá? Dr. Alain Machado voltou agora, um grande médico de São Paulo. O pessoal está compartilhando, muito bom. Marcelo, da Chanson do Brasil, um abraço, obrigado pela audiência. Fernanda Jaqueline, muito obrigado. Eliane, muito obrigado. Que bom que você está mais feliz, vivendo melhor. Nilce, queijos curados esporadicamente? Pode? Pode, mas vai entrar tudo isso aí que eu falei esporadicamente, tá? Patrícia, nutricionista funcional, que bom que você gostou. Inês, um abraço. Alan, grande abraço. Certo? Bom, eu vou encerrando então. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e nos vemos na próxima live. Até mais.